Oi, YouTube! Começando hoje mais um Rato Assombrado, já que a primeira edição foi um sucesso. Os meus viewers mandaram no Discord alguns relatos, né, de vivências dele com fantasmas, coisas sobrenaturais no geral, sereias, ETs. Vamos dar uma olhada. E tô curiosa pra ver as histórias de vocês. Se você também quiser mandar, discord.gg/branca e tem a sala de relatos, tá? Mande o seu relato que eu estou doida pra ouvir. Vamos para um relato grande agora do Will de Rato. Oi, Branca. Eu vou falar aqui sobre alguns relatos que podem não ser tão interessantes, se vistos individualmente, mas juntos eles acabam fazendo algum tipo de sentido. Eu morava no interior, na zona rural de uma cidade pequena no Ceará. A minha família era formada pela minha mãe, o meu pai, irmão e irmã mais velhos. O meu pai trabalhava fora e às vezes a minha mãe na cidade deixava os meus irmãos cuidando de mim. Eu tava na faixa dos 2 a 3 anos de idade e logo eu não me lembro muito bem do acontecido. Eu relato somente o que a minha família fala até hoje. Em um desses dias em que estávamos sozinhos, eu comecei a falar pra minha irmã que estava vendo a minha mãe no quintal. Mas a minha irmã achou que era coisa de criança, até porque a minha mãe tava na cidade. Mas eu fiquei insistindo, e ela tava até acenando pra mim. Eu disse até a cor do vestido que ela tava usando. A minha irmã e meu irmão ficaram com medo, mas resolveram me ignorar ao ficar sabendo dessa situação. Tá muito alta a música? A minha mãe achou meio estranho, porque a minha avó materna morreu super nova. Na casa que eu morava, por volta da idade que a minha mãe estava na época que eu vi essa pessoa no quintal. Elas eram bastante parecidas. O vestido que eu falei sobre também era semelhante às roupas da minha avó. Até hoje, a minha mãe acredita que eu realmente vi ela. A situação seguinte aconteceu basicamente da mesma forma, mas no entanto, dessa vez eu vi um homem. Eu também falei sobre as roupas dele, eu dei bastante detalhes. Eu não conhecia ele, mas a minha mãe acredita que seja o meu avô, que morreu bastante jovem também na mesma casa. Ambas as aparições eram simpáticas e não me causaram medo. Eu cresci e eu não vi mais nada disso. Mas tem um detalhe. O meu pai traiu a minha mãe, e a mãe da amante dele, sem nunca ter me visto, falou que tinha o corpo aberto. E segundo meu próprio pai, fizeram algum ritual pra fechar o meu corpo. Eu acabo relacionando isso com o fato de hoje eu não conseguir mais ver nada. E uma coisa que comprova isso é uma situação que aconteceu em meados de 2015. Era dia de finados. O meu irmão me levava pra visitar o meu pai. E na volta pra casa ele fez alguns gestos na estrada, apontando pra algo perto de uma daquelas coisas que fazem quando alguém morre nas estradas. Coisas de interior, eu acho. Parece um mini mausoléu ou algo do tipo. Ele ficou bastante nervoso porque ele viu alguém de branco do lado dessa tumba. E eu não consegui ver nada. Ele não gosta de falar disso até hoje, ele fica com bastante medo. Mas vamos voltar pra minha infância. Corpo aberto é coisa da Umbanda, Candomblé, né? O meu pai, ele tinha uma certa fama. Quando sonhava com alguém, essa pessoa morria. Não era bem assim, é como se as pessoas fossem se despedir dele em sonhos. Aconteceu isso muitas vezes e até hoje ele morre de medo quando ele sonha com alguém da família. Ele liga logo pra saber se tá tudo bem. A minha mãe relata também que escutava com frequência uma voz chamando ela, nessa casa do interior. Ela sempre respondia porque pensava ser a vizinha, só que não tinha resposta. Uma vez ela respondeu a voz falando pode entrar, e ela jura ter escutado a porta abrindo e fechando, que esperou um pouco e foi ver, mas não achou ninguém. Eu acho que essa nossa casa tinha algo. A minha outra vizinha era estranha, ela era a segunda mulher do meu bisavô, e depois que ele morreu, ela ficou morando sozinha. Nunca gostamos muito dela e à noite escutávamos ela conversando sozinha. Uma vez escutamos até uma voz grossa vindo daquela casa, mas só tinha ela lá. Outra vez ela passou vários dias sem sair de casa. A vizinhança começou a achar bem esquisito. Algumas pessoas se reuniram para entrar na casa achando que ela poderia até ter morrido. Era uma casa antiga, a porta era dividida entre a parte de cima e a de baixo. Um modelo antigo, mais simples. E quando o vizinho conseguiu abrir a parte de cima e a parte de baixo se abriu sozinha, ela saiu correndo toda de branco e assustou todo mundo. Hoje ela tá morta, mas ela era bem estranha. Na casa dela tinha umas pedras esquisitas e ela parecia odiar todo mundo. A minha irmã, uma vez, enquanto deitada pra dormir, sentiu um cheiro muito forte de flor dentro do quarto e ela achou muito estranho. Ficou nervosa ao lembrar de que uma moça cega que morava perto da nossa casa, que jura ter sentido também um cheiro forte de flor no quarto, até sentiu alguém sentando na cama. Mas em resumo, todos na nossa casa tiveram algum contato com coisas estranhas. Eu sou ateu, não acredito muito nessas coisas. Eu sempre procuro pensar que tem uma explicação lógica, ou que são coincidências. Mas pra quem acredita, talvez vejam algo de bem interessante nesse meu conjunto de relatos. Eu tenho medo mesmo de você. Obrigada. Vai se fuder, vai. Não era só o que me faltava. Agora é a da Dani. Branca, boa noite. Eu estou sumida tem um tempinho. Eu fazia a Magdalena no West Village. A Magdalena, quem é antiga aqui na live lembra dela, né? Que a gente fazia RP juntas. Saudades da Tomiko. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo algum tempo atrás e com meu pai. O meu avô, ele foi uma pessoa muito ruim em vida. Maltratava animais. A minha avó sempre foi uma pessoa preconceituosa. Há um ano ele veio falecer e meu pai estava brigando com ele. Não se viam, tinham 2 anos. Teve um certo dia que meu pai estava dormindo. Eu tava no meu quarto, era por volta de meia-noite. Nisso, meu pai entra
entrando no meu quarto falando que tinha escutado alguém gritando, pedindo socorro e perdão, falando que não queria ir. Meu pai, ele tava desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Ele me disse que tava ouvindo gritos de sofrimento, era de angústia. Eu falei que ele tava ficando doido e eu virei e voltei a dormir. No dia seguinte, era mais ou menos 10h30 da manhã, a gente recebeu uma ligação e nos avisaram que o meu avô tinha falecido de noite. Ele infartou bebendo em um bar, no mesmo horário que meu pai tinha ouvido os gritos de desespero. Foi alguma coisa muito estranha. O ditado já diz que tudo que você planta, você colhe. Eu acho que todo o mal que ele fez em vida não levou ele para a paz, e sim, ele só levou o sofrimento. Eu tenho alguns outros relatos de quando eu era mais jovem, mas eu deixo pra um outro dia, pra não ficar muito longo. Beijo! Ixi, é. Mas dizem mesmo, né, que quando a gente morre, além de ver a luz no fim do túnel, sempre vem um ente querido buscar a gente, né? Isso muita gente relata, inclusive, em experiências de quase morte. Dizem que vem um avô, uma avó, né, às vezes o pai ou a mãe, que vem buscar pra gente não ir sozinho pro outro plano. Quem sabe, né? Não sei que ainda não morri. Agora está a história do Melies. Eu vou tentar falar da melhor maneira sobre o meu relato. Na rua onde eu moro, é uma favela de Salvador, sempre existiu histórias de lobisomem. Desde que meus avós chegaram aqui, em plena ditadura no Brasil, já existiam histórias sobre esse lugar. Naquela época não existiam as escadas, ladeiras e uma boa iluminação por aqui, o que permitia inclusive o crescimento de muito mato por todos os lugares. Então imagina a junção de mato alto, pouca iluminação, que perigo que seria. Quando eu era criança, meu avô dizia que quando ele chegou por aqui, costumava jogar futebol em um campo cheio de mato, próximo da rua, mas em um certo dia, eles quase foram atacados por um lobisomem. Por isso, eu cresci com essas histórias na mente, e sendo uma criança de imaginação fértil, eu fiquei com bastante medo. Em um certo dia, eu tinha entre 6 a 7 anos, eu tava na casa da minha tia, com uma outra tia, minha mãe. Era por volta das 2 da madrugada. Eu tava assistindo um filme na TV, e a gente ouviu um barulho muito alto e muito forte na rua. Era como se a cada pisada, alguma coisa estivesse quebrando na rua, como se estivesse pisando em ovos. A minha mãe se assustou logo de cara e me pediu para não olhar. Só que eu era uma criança muito do contra, então é claro que eu tinha que ir ver. Quando eu botei a cara na janela, tinha um cachorro na rua muito grande. Ele era grande, de um nível assim bizarro para um cachorro. Os pelos eram muito escuros, que eu só consegui identificar que tinha algo no meio da escuridão por conta dos olhos vermelhos que aquele bicho tinha. Na hora que eu olhei pra ele, ele uivou, mas era um uivo muito bizarro, ele era muito forte. Eu tirei a cara da janela de supetão e eu sentei no chão. Nesse momento, o lobisomem ele pulou do lugar em que ele tava e ele foi direto no portão da vizinha. Ele fez um baque gigante no ferro. Ele pulou tão longe, tão forte, que chegou a derrubar o portão. No dia seguinte, a dinâmica da minha rua até precisou mudar. Primeiro que o lobisomem tinha derrubado o portão da vizinha e ele ficou no chão, assustando todo mundo de madrugada. E segundo que a história se espalhou porque não foi só a gente que viu o bicho. Depois daquele dia, quando dava umas 6 da tarde, ninguém mais podia ficar na rua. Olha o toque de recolher. Absolutamente ninguém. Essa regra durou por 2 horas, porque todo mundo tinha medo do que havia acontecido. Deus me livre. Eu cresci com esse dia na minha cabeça e quando eu cheguei na pré-adolescência, quando eu tinha uns 14 anos, eu entendi que podia ser muito bem algo que eu imaginei, porque como eu falei, eu tinha imaginação fértil. Talvez uma pequena loucura da minha cabeça. Mas até que um belo dia, minha mãe tava falando com um primo da família, e ele comentou sobre essa mesma história do dia que a gente viu um lobisomem, e foi ali que eu soube de verdade que a história era verídica. Então, e o pior é que lobisomem, o pessoal relaciona bastante, fala que vê bastante em área de mato, né? Como lá antigamente tinha bastante mato. Acho que foi o momento propício pra ele ir lá aparecer. Deus me perdoe. Agora é a história do Pedro. Na Twitch, meu nick é Pete Otávio. Ver e sentir espíritos é meio que uma coisa pra mim corriqueira. Como a minha avó é cigana, todas essas coisas foram normalizadas pra mim desde a infância. Teve um acontecimento que me marcou bastante e sempre me deixa emocionado. E não tem explicação. O meu avô materno faleceu de acidente de carro no mesmo dia que eu nasci. Tanto que a minha mãe conta que ela recebeu a notícia da morte dele e foi o estopim para que ela entrasse em trabalho de parto. Mesmo nunca tendo sequer visto meu avô, eu sempre senti uma conexão e uma saudade muito grande dele. O que nunca fez sentido pra mim. Todos me contavam como ele era carinhoso e protetor com todo mundo da minha família. Sabendo disso, no meu aniversário de 18 anos, eu tava organizando uma mega festa em uma chácara que era um pouco afastada da cidade. Na noite anterior à festa, eu estava na varanda da minha casa esperando dar meia-noite e eu sinto que tinha alguém me olhando. Era um senhor de idade, com uma roupa toda bege e tinha um tom de voz sereno e calmo. E ele só me falou uma frase: "Não vá de carro, meu filho. Não vá." Num piscar de olhos, eu já não vi mais nada naquele canto. Eu não senti medo, mas me subiu um arrepio no corpo todo. Eu fiquei alguns minutos pensando naquilo que ele tinha falado. Eu contei pra minha mãe, eu descrevi a figura que eu tinha visto e ela começou a chorar muito e dizer que era o meu avô. Ela tava desesperada, ela implorou que eu cancelasse a festa e eu comemorasse em algum outro dia. Eu senti muita verdade naquilo e eu odiei um dia a festa. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas na mesma noite, a qual eu iria comemorar o meu aniversário, na estrada a caminho da chácara,
chácara, ocorreu um acidente envolvendo 3 carros em uma curva fechada, muito parecido com aquele que meu avô sofreu. No outro dia, procurando notícias locais, eu vi que não teve nenhum sobrevivente entre os envolvidos. Desde então, eu tenho certeza que ele foi e é o meu anjo da guarda. Ai, eu me arrepiei, viu? Mas eu acredito muito nisso mesmo, realmente, né? Realmente, às vezes um pressentimento, um presságio, às vezes é um recado mesmo e que realmente não era a sua hora e pra você não ir esse dia, né? Às vezes tem gente que tem um pressentimento ruim, perde o avião, né? Decide não ir na viagem, depois o avião cai, e tem umas coisas bem assim. Um relato muito bonito. Inclusive, eu tenho essa conexão também com a minha avó por parte de pai, porque ela morreu, eu cheguei a conhecer ela, mas ela morreu quando eu tinha 4 anos. E eu não sei, eu tenho essa vontade, assim, de, sabe, hoje em dia eu me imaginando, assim, com ela, eu acho que a gente ia se dar super bem e tudo mais, só que eu não tive tempo pra saber, né? Ela foi muito cedo. Mas, enfim, é uma conexão que eu tenho muito grande, é só com ela, assim. E ela morreu quando eu era muito nova. Mas, né, tem coisa que tá além do nosso querer. Agora, um relato do Twitter, do John Vitor, com Y. Eu lembro como se fosse ontem da minha primeira paralisia do sono. Eu tinha passado a noite anterior sem dormir e eu fui pra aula. Eu cheguei muito cansada em casa. Eu peguei num sono com o peito pra cima quando eu fui descansar. Eu percebi que eu já tava há muito tempo deitado, sem me mexer. Eu queria simplesmente ir me cuidar, tomar banho, almoçar, enfim. Quando eu me dei conta, a luz do ambiente foi ficando mais fraca. Era meio-dia, o sol, né, deveria estar torando. O quarto ficou todo com a luz vermelha. Ai, credo. Eu tava muito assustado, não demorou muito até que eu senti um aperto no peito e olhei pra baixo. Tinha uma mão vermelha com umas garras pretas que saía de dentro da cama, por debaixo da minha axila, puxando meu peito pra dentro da cama. Eu tentava gritar, me mexer, mas não acontecia nada. Foi bem agonizante, parecia que eu não podia respirar. E foi aí que eu vi alguém tentando me puxar pra cima, meio que dando a mão. Acordei todo suado. Nunca mais dormi de peito pra cima. E quando eu durmo, eu coloco um travesseiro em cima da minha cabeça. Meu filho vai morrer sufocado, viu? Uma dica: tentem mexer os dedos do pé pra sair aos poucos da paralisia. O pessoal fala isso mesmo. O pessoal fala isso mesmo, que mexendo o dedo do pé, fazendo força, você consegue sair da paralisia, né? É um método aí. Agora eu quero ver a pessoa lembrar, né, de fazer isso na hora. Outro relato do Twitter do Fael Horowibis. Uma vez, eu tava indo à noite para o interior na caçamba de um caminhão. E no começo da viagem, uma mulher que tava junto começou a contar um caso. De uma mulher que pediu carona para um cara em uma moto à noite e morreu depois deles baterem em uma pedra. A rua lá é bem estreita, de pissarra, e tem pedras enormes, quase que fechando a estrada e matam pelos 2 lados da via. Lá diziam que a mulher assombrava as pessoas que passavam por lá, de moto, para fazer elas baterem também. E que ela aparecia de vez em quando nas garupas das motos. Depois, quando a gente tava passando por essa parte que tem as pedras, eu tava deitado na caçamba, olhando para a estrada. Olhei pra trás e eu juro que vi uma pessoa toda de branco, em pé, de frente pra gente. Enquanto íamos se afastando, ela virou de costas e foi caminhando no sentido contrário. A mulher de branco do Gugu. Ai, credo, mas em estrada também falam que vem bastante, é uma penada, viu? Cuidado. Tô fora. Outro relato também do Twitter, do Ergorowinhe. Alguns anos atrás, eu morava em um prédio com os meus pais e eu estava sozinha em casa. Eu tava de fone e assistindo live. Do nada, eu escutei um grito muito alto do meu lado, até que fosse a minha mãe. Mas ela tinha saído e poderia estar gritando na porta. Eu saí correndo pra ir checar. Olhei no olho mágico e não tinha ninguém. Alguns minutos mais se passaram e a campainha tocou. Eu fui lá de novo, olhei no olho mágico e eram os meus pais. Só que atrás deles tinha um homem alto e muito estranho. Eu não conseguia ver o rosto dele. Ele tava usando uma roupa toda preta. Eu jurei que era alguma visita, mas eu saí correndo. Eu tava de camisola, não queria ver a visita com essas roupas. Eu fui pro meu quarto, eu coloquei uma roupa e eu fui pra sala. Me perguntaram por que eu tava toda arrumada. E eu falei, tinha um homem atrás de vocês, né? A visita. Os meus pais se olharam e perguntaram, mas que homem é esse? Eu nunca esqueço dessa história. Eu lembro dos traços e de tudo. Virgem Maria. Tô fora. Ai, não sei que visita é essa, mas se eu fosse você, eu não convidava pra entrar, não. Que depois vai que não quer sair. Depois vai que não quer ir embora, né? Depois se arrumar pra ver o espírito. Essa aí foi boa. Mais um do Twitter. A pessoa escreveu bastante lá no Twitter, né, no post. Deus Crios, né? Esse é o arroba dele. Quando eu me mudei pra uma casa nova no passado, eu convidei minhas amigas para ir lá pela primeira vez. A gente tava sentado em 2 sofás. Estávamos em 4 contando comigo. Um sofá ficava do lado, um sofá ficava de lado e o outro reto. O sofá de lado tinha a visão da janela, que ficava atrás do sofá, que ficava reto. Enquanto eu e minha melhor amiga estávamos assistindo TV sentados no sofá reto, nossas outras 2 amigas estavam sentadas, conversando com a gente, tendo visão do sofá. Do nada, as 2 arregalaram os olhos.
Eu estava olhando pra elas bem nessa hora e as duas se olharam. E elas confirmaram que viram. Eu perguntando o que elas teriam a dizer, e disseram que viram um homem, todo de branco, com um chapéu, passando pela janela. Elas até acharam que alguém tinha entrado na casa, mas não tinha como. Eu sempre dormi de luz ligada, mas naquela casa eu não conseguia. Às vezes estes fazendo visita, viu? Mais um do Twitter, um relato do Obeto Ribeiro. Eu tava conversando com meu pai e a minha madrasta e ele tinha me contado sobre quando ele frequentava uma casa de umbanda. Ele recebia entidade, que enquanto ele tava virado no santo, ele bebia, mas não ficava bêbado. Enfim, contou uns babados lá que acontecia. Isso eu posso confirmar, viu, gente, que eu sou de candomblé. E você geralmente, quando você recebe, né, entidade, você vira cavalo. Então, né, você dá o seu corpo pra entidade ficar em terra por alguns momentos, né, algumas horas, etc. Geralmente elas bebem, fumam bastante. E quando, né, ela vai embora, ela leva com ela o cigarro e a bebida. Então a pessoa não fica bêbada. Às vezes fumam, né, tomam uma garrafa inteira de uísque, várias, né, latas de cerveja e a pessoa está sóbria. Eu sou abusada e eu fui lá. Eu falei, se existe é porque nunca apareceu. Eu não vi, então eu não acredito. Ele me alertou que não era bom eu falar essas coisas, mas eu continuei. Eu tava muito debochando da situação. Muito bem, passou o dia, chegou a noite, eu fui dormir e até aí tudo bem. Eu tava dormindo quando de repente eu acordo no meio da noite sem nenhum motivo. Eu tava virada pra porta do meu quarto, eu abri o olho e quando eu abri o olho tinha uma coisa na porta, toda preta, com a perna muito grande, bem na frente da porta. Era muito alto, porque eu não conseguia ver o corpo inteiro, mas só as pernas. Essa coisa se agachou bem na minha frente e me deu um beliscão no braço. Eu juro por Deus, foi o maior beliscão que eu já levei na vida. É, meu filho, vai brincando. O rosto dele não tinha boca, mas tinha umas orelhas que parecia de lobo e olhos bem vermelhos. Eu tava lá travado, sentindo só a dor nos meus braços. Do lado dele sumiu, mas a dor permaneceu. E eu acredito que aconteceu mesmo por conta da dor que ficou por alguns minutos. Eu nunca mais ousei brincar com esse tipo de coisa, que é coisa séria. Ele me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. E agradeço por ter sido só um beliscão e nada de muito grave. Teve uma outra vez também, mas é uma história mais longa. Eu vou deixar pra uma outra hora. Beijo e beijo pessoal da live também. Beijo. O relato agora é do L_Lopes13. Eu dividi o quarto com a minha irmã mais velha. Na época que ocorreu, eu tinha uns 12 anos. Eu acordei à noite, olhei pra porta e vi ela em pé e encostada de braços cruzados me olhando. Eu questionei o que ela tava fazendo. Ela disse que tava deitada e pra que eu calasse a boca e fosse dormir. Achei que ela tava fazendo graça. E como a minha cama era bem próxima dela, eu alcançava com a mão. Quando eu bati a mão na cama dela, eu segurei o pé dela. Mas a pessoa não tinha saído da porta. Tava usando roupas iguais e tinha o mesmo porte físico. O engraçado é que só não dava pra ver o rosto. Ai. Quando eu vi ela lá e segurei o pé da minha irmã, eu gritei. E a minha mãe veio correndo até o quarto e acendeu a luz. Quando ela fez isso, o que tava na porta sumiu. Mas até hoje me dizem que foi só um pesadelo. Eu tenho certeza que não. Cruz credo, hein? Viagem astral. A irmã dele? É, vai saber. Dizem isso mesmo quando a gente dorme, que a gente dá uma voltinha por aí, né? Que sai do corpo e até dói pra entrar de volta. Bom, história do Augusto. A minha avó deu carona pro Saci Pererê. Olha, Branca lê porque eu tenho vergonha. Antigamente, quando minha avó morava na zona rural, era ela quem buscava e levava embora a professora na cidade de carroça pra ela dar aula. Ela tinha um vizinho que era manco e o apelido dele era Zé Perninha. Certo dia, à noite, minha avó estava voltando da cidade e depois de levar a professora embora, no meio do caminho tinha um menino mancando e ela achou que era o vizinho manco. Na época era mais novo. Ela parou a carroça, o menino subiu, o cavalo se assustou e saiu correndo em disparada. Quando chegou em um bambuzal, o menino pulou da carroça e quando meu avô percebeu era o Saci. Não tinha uma perna e ele saiu correndo pra mata com tudo. Um detalhe é que na época não havia iluminação na estrada. E há mais relatos da minha própria avó que depois disso passou em frente a um bambuzal e alguma coisa jogou um punhado de terra nela. Algumas vezes pedras, gente. Eu não vou rir não, viu? Ai, pelo amor de Deus, desculpe. Peraí que eu perdi o fio da minha... Eu perdi o fio da meada aqui, desculpe. Desconcentrei. Detalhe, eu até me perdi. Eu morro de medo de passar a noite nesse lugar, porque a iluminação... tem iluminação agora, pois onde eu moro tem que passar por esse local. É isso. Aí você passando e levar um monte de terra na cara é babado, viu? Ai, Saci, me desculpe. Ai, meu pai. Aqui, a Filipa quer falar, deixa eu ver. Oi, Filira. Branca. Não, então pode contar, sim. Foi com você essa história, foi com outra pessoa. Obrigada, Matheus. Quer que eu te mande as fotos?
Você tem foto até? Tenho fotos, tenho fatos verídicos. Não acredito que ele vai fazer o dossiê. Eu quero ver as fotos. Eu vou mostrar na live, eu quero ver as fotos, eu quero o dossiê completo. Hoje ninguém dorme. Pode começar. Foi você, essa história, com familiares, nos ambientes feliz Tudo que eu vou do céu. contar é relacionado a mim, o que aconteceu comigo, minhas experiências e por aí vai, tá? Bom, desde criança, né, enfim, eu cresci numa casa, sem contexto nenhum, a casa não era nada, é sobre uma casa assombrada. E assim, a gente morava numa avenida que antigamente não era asfaltada e não era a avenida principal do meu bairro, né? E aí a minha família, ela resolveu se mudar de lá por causa que fizeram uma proposta maior pra eles se mudarem. E aí eles foram pra outra casa, né? Tá, até então tudo bem, ok. Aí agora vamos voltar pra atualidade, né? Que é das minhas experiências. Desde sempre, quando eu ficava naquela casa, a casa ainda tá lá, ela ainda existe. Eu não sei, mas ela sempre passa uma energia muito negativa, tipo, muito pesada. As pessoas que moram lá sempre estão, tipo, doentes, ou elas ficam com dores. E essas coisas assim, sabe? Parece que tem alguma coisa que suga elas de lá, né? E eu sempre gostei, pulando pra outra parte, eu sempre gostei de brincar nessa casa, né? Eu brincava com o meu irmão lá, o meu irmão gêmeo Gustavo também, que presenciava essas coisas comigo, de sentir e tudo mais. A gente brincava com nossos primos, que na casa moravam 12 pessoas. Que eram 12 filhos, mais umas crianças aí, por aí, 12, 15 pessoas. A família é grande. A família era grande. E aí, tá, a gente brincava lá no quintal, de caça ao tesouro. Mas, tipo, pra gente era super normal brincar e achar sempre alguma coisa, né? A gente brincava e achava tufo de cabelo, anel grudado, uns ossos, assim, mas, tipo, a gente não ligava porque pensava que era cachorro que enterrava. Frasco de remédio e por aí vai. Mas achava enterrado no quintal? Achava enterrado, a gente brincava de caça ao tesouro, o quintal era imenso. A gente brincava de caça ao tesouro e a gente, tipo, achava, né? Mas a gente nunca contestou, a gente só brincava, depois jogava no monte lá e voltava a brincar, porque é criança, né? Criança não entende. Aí, tá. Passou um tempo, eu não te confiava de nada, de nada, de nada. Foi mais pra frente, né? Se passaram um tempo, eu parei de brincar. E isso vai agora quando eu tinha 15 anos de idade. Eu já tava com crise de insônia naquela época e tal, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Sempre que eu tentava dormir, parecia, sei lá, que tinha alguma coisa ruim ali, sabe? Sempre aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa. Pois é. Aí teve um certo dia que eu não conseguia dormir. E a minha prima tava lavando louça. E aí eu fui lá fazer companhia pra ela, por causa que ela tava lavando louça sozinha e tal. Aí eu fui ajudar ela a limpar lá. E fica perto do quintal a cozinha, né? Fica a porta do quintal pra cozinha e da cozinha pro quintal. Dá pra ver de fora pra dentro, de dentro pra fora e vice-versa. E aí eu tava ajudando a secar a louça e bateu uma tontura muito grande em mim, muito grande em mim. Eu não entendia, tipo, não sei porquê, só me bateu aquela tontura, né? E aí eu falei, olha, eu tô um pouco tonto, eu vou me sentar aqui, tá? E ela nem deu muita bola, né? Então eu continuei lavando, ela continuou lavando e eu fui me sentar na cadeira. A cadeira era virada pro corredor, um corredor super, hiper, mega escuro, que dava pra te ver meio que uma porta onde tinha uma escada. Não sei, a escada tinha uma porta, não sei te explicar. Mas a casa era estranha, não sei. E aí eu senti, tipo, quando passou um pouco minha tontura, eu tava sentindo alguma coisa. E aí quando eu olhei pro lado, tinha uma coisa me olhando, tipo, mas ela tava me olhando de canto, sabe quando a pessoa ela te olha e te olha só pela metade do rosto? Era mais ou menos assim. Ela tava meio escondida? Tava te espiando? Ela tava meio que isso, me espiando. Mas e como que era essa criatura? Era uma mulher. Ela tava com a cara meio... ela tinha a cara meio desfalecida, assim, sabe? Pálida, não sei explicar. Ela parecia que ela tava desfalecida mesmo. E ela tava com cara de choro. E aí eu fiquei olhando pra ela, ela ficou, tipo... Eu já tinha presenciado coisas assim, né? De ver coisas e tudo mais. Mas eu nunca tinha acontecido isso comigo, sabe? De uma coisa tão forte assim me causar tudo isso, né? E aí eu olhei pro lado e falei pra minha prima, olha, tu tá vendo aquilo e tal. Falei desse jeito, né? Mas aí ela não deu bola também, não ligou. E quando eu virei de novo, tinha um cabelo passando pela escada assim, subindo pro segundo Só o andar cabelo? da casa. Só o cabelo subindo. E aí eu, sei lá o que me deu, aí eu fui pro meu quarto assim e não liguei muito, né? Aí isso era por volta de 3:30 da manhã, por aí. Aí eu fui pro meu quarto e tentei não ligar, porque assim, nessa casa acontecia muita coisa disso. De meus avós verem índio no segundo andar, tipo, pessoas penduradas no coqueiro, porque tinha um coqueiro lá.
gente no fundo do quintal, barulho de corrente, pisadas pela casa, sabe, de madrugada. E não era ninguém. Meu Aí, Deus. nesse mesmo dia que aconteceu isso comigo, eu me deitei na cama, né? E aí eu senti uma. Sabe quando alguém senta na tua cama e afunda? É assim. E o pior é que, nossa, sabia que teve mais gente que contou isso, essa sensação? De que Então. tinha alguma coisa sentada do lado, porque o colchão afunda. Ai, que horror. Mas é isso mesmo. Aí eu tava deitado na cama, me embrulhando assim, aí eu senti uma coisa quente no meu pé, assim. Mas eu não dei muita bola. E aí eu senti uma coisa sentar, tipo, afundar. E assim, e tava muito quente, mas eu não tava com coragem pra sair daquilo ali. Ali que foi a hora que eu rezei tudo que eu sabia, né, que eu nunca fui pra igreja, nunca fiz nada. Eu rezei tudo e esperei a sensação passar, né? E acabou que passou e aí eu tentei dormir e consegui. E da casa é essa história. Aí eu vou te mandar foto da casa aqui pra te ver. Ah, foto da casa, mas eu não consigo tirar foto da assombração, não. Não tinha. 15 anos de celular ali eu nem tinha. Eu, hein? E essa mulher, assim, você não sabe passar dessa casa? Você não sabe o que era ali antes de você ir? Todas as pessoas que têm uma... eu nem contei o porquê que acontece isso na casa, né? Da gente achar as coisas. Então. Essa casa era um antigo abatedor de escravos da época. E aí eu cheguei a perguntar pra minha avó por que aquilo acontecia, né, e tal. E ela falou, meu filho, nem esquenta, isso daí, essa casa aqui era um antigo abatedouro de escravos, não sei o que. E a gente, né, não ligava. Ele falou, se tiver alguma coisa, não liga. Tipo, tenta seguir, né? Fala que senão isso daí vai começar a te perturbar, vai começar a aparecer mais, né? E foi assim que eu fui criado, né? E acabou que... E a minha família, lá tem uma mediunidade alta. E aí eu aprendi mais ou menos assim, sabe? A lidar e essas coisas. Aí a foto da casa que eu te mandei. Deixa eu ver. Ah, mas não, aparece alguma coisa demais nessa foto? Não aparece, é só foto da casa. Ah, tá, deixa eu ver. Eu vou mostrar, porque eu acho que todas essas coisas também enriquecem muito o relato, né? Você também sempre mostra, se vocês tiverem prova, foto, alguma coisa. Aqui, ó. Então era nesse quintal que você achava todas essas coisas. Não, também. isso daí não era o quintal, isso daí é a parte da frente. A parte de trás não tem como mostrar. Só se eu fosse lá e tirasse foto. Obrigada pelos relatos, pelas histórias, viu? Obrigado, amiga. Obrigada. Eu tenho mais histórias, mas eu não vou contar. Pois tem outras pessoas também, pois é. Tá. Mas é isso, obrigada, Filipa, obrigada. Beijo, amiga. Beijo. Tchau, chat também, boa noite. Deixa eu ver aqui, é o Mate? Eu? Você já falou uma história aqui, não foi? Foi o do Ben 10, lá vem. O do Ben 10 eu gostei. Lá vem. Qual que vai ser a da vez, então, hoje? Então, olha, era de novo quando eu era criança. Como você pode ver, eu era uma criança bem assim, bem perturbadinha. Não tinha paz, mas enfim, dessa vez é de amigo imaginário. Legal. Diferente, assim, a gente não teve relatos de amigo imaginário aqui. Não, nem de boneco, tá vendo? Eu sirvo só. E nem de boneco, né? Só sabem ver as mesmices. Então, ó, dessa vez eu tinha cerca de uns 6 anos e eu era bem sensível, assim, sabe? Eu era aquela criança chorona, sabe? E aí, toda vez que acontecia alguma coisa comigo, eu desenvolvi uma ferramenta de escape, que era sempre que eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de me esconder e eu entrava no guarda-roupa. Pra depois, né, mais pra frente, sair do armário, Mate. Se você entrou no armário, você tem que sair depois, né? Não, deve ter relação. Continue. Assim, se eu tinha vontade de me esconder, né, eu entrava no guarda-roupa. Então, minha cama ficava de um lado e o guarda-roupa ficava do outro, assim, pra minha frente. E aí eu puxava as roupas, assim, abria a porta, puxava as roupas, entrava, puxava as roupas pra minha frente e puxava a porta de novo, sumia no mundo, tipo. E ficava num breu total dentro do armário? Ficava no breu. Você é meio doido, hein? Não é por nada, mas... Cruz, cara, não teria essa coragem, não. Ficava no breu lá, chorando, amuado, bem acuadinho do meu canto. Só escutando meus pais me buscando, tipo, cadê o Matheus? Ficava procurando em casa, assim, eu lá escondido, bem. E aí eu continuei fazendo isso por umas... Sei lá, parece que virou um costume, sabe? Sempre que eu sentia alguma coisa, eu ia pro meu mundinho. Era seu cantinho de paz, tem seu esconderijo secreto, tá? Um esconderijo, eu ia pra dentro do guarda-roupa. Até que uma noite, assim, eu tava dormindo, tava quietinho na minha cama e eu comecei a escutar um barulho de choro. Eu achei muito estranho, né? Porque, de repente, assim, eu fui acordado de madrugada escutando um barulho de choro de criança, assim, que era bem parecido com o meu, assim. E aí eu levantei, comecei a procurar pela casa, fiquei tipo, ué, da onde que tá vindo isso, sabe? O coração ficou acelerado, comecei a seguir o som e eu percebi que o choro
vinha de dentro do guarda-roupa. E você estava lá dentro? Você estava na Não, cama, tava. você ouviu do guarda... Ai, meu pai do céu. E aí eu fiquei, ué, que estranho, sabe? O lugar que eu usava pra chorar, meio que tava, sabe? Eu fiquei muito... Não, naquela hora eu me desesperei, eu saí correndo pro quarto da minha irmã. E aí eu fui dormir com ela. Ah. Você não chegou a abrir a porta pra ver o que tinha. Não cheguei, porque todo... Nossa, Eu também não teria coragem, não, de jeito nenhum. Até que, né, eu percebi que minha avó se levantou e ela andava perguntando por que tinha alguém chorando. Tipo assim, não era só eu que tava escutando, sabe? Ela acordava mais ou menos no mesmo horário, assim, enquanto eu tava acordado. Ela chegou a ouvir também o choro. Exato, e ela ficava perguntando porque, tipo, de madrugada ela andava e falava, tô ouvindo um choro, que estranho, por que tem alguém chorando? Aí na próxima vez que eu entrei no guarda-roupa, eu senti uma presença, depois dessa vez que eu escutei alguém chorando dentro do guarda-roupa. Só que não era algo agressivo, assim, pra mim era uma presença reconfortante, assim, era um tipo... de amigo, sabe? De abraço, assim, eu não senti um medo. E não chegou a ver nada, era só a presença que você tava sentindo nesse então, momento. Não. Até então, não. Acho que daquele momento, eu entrava... eu não entrava mais no guarda-roupa pra chorar, mas, tipo, eu me sentia confortável ali dentro, eu sentia uma presença, então eu entrava e começava a conversar. Começando a bater papo, assim, dentro do guarda-roupa. Eu chegava da escolinha, de tarde, e ficava lá batendo papo lá dentro, tipo, como se tivesse alguém ali, entendeu? Tipo, eu sentia que tinha alguém me ouvindo, eu sentia que eu era escutado ali. E, pra mim, eu fui passando a ver essa presença que eu sentia, eu meio que fui começando a materializar ela na minha cabeça, assim, então fui começando a chamar de amigo imaginário. E eu lembro que na época eu chamei de Pedrinho. Eu dei um nome, assim, né? Passei a ver como um amigo imaginário. Eu tenho a imagem dele na minha cabeça, assim, tipo, ele era branquinho, só que não era um branco. Mas calma, você começou a ver do nada. Você viu, você começava a ver, você imaginava ou você viu? Então, aí entra naquela coisa de será que eu tava só imaginando? Será que era realidade, entendeu? Tipo, eu tenho a imagem certinha pra mim. Então, mas e como que foi o primeiro contato? A primeira vez que você viu, como é que foi? Foi dentro do armário? Ele tava sentado, tava te olhando? Foi dentro do guarda-roupa, meio que do meu lado, assim, sabe? Eu senti ele do meu lado, sempre que eu começava a conversar. Mas um dia você olhou pro lado e você viu uma pessoa ali que nem você, uma criança. Sim, era uma criancinha igual da minha própria idade, assim, eu tinha uns 6, 7 anos, eu via uma criança, só que pra mim já era alguém que eu conhecia, sabe? Tipo, eu passei tanto tempo conversando ali dentro, no meu lugar confortável, que de início eu achei que era tipo imaginação, amigo imaginário, tipo, daqui do meu lado, no meu mundinho, né, eu era muito criativo, assim, eu amava desenhar. Então, eu lembro de alguns desenhos que eu comecei a me desenhar e desenhar esse menino do meu lado, tipo, certinho como eu tinha imaginado. Eu lembro que ele era branquinho, só que ele não era um branco meio morto, assim, sabe? Era um branco meio pálido demais, e ele era meio loiro, assim. E eu passava grande parte do meu tempo conversando, tipo, com o Pedrinho, assim, que eu tinha E você cuidado. falava, ele respondia, ele tinha uma voz. Respondia, eu conseguia escutar ele. Ele tinha se tornado meu amigo, assim. Então, é engraçado que eu lembro desses desenhos, assim, eu tenho que ver se eu encontro. Acho que não, porque eu joguei muita coisa fora. E se tem mais Mas era detalhes, se sempre- você lembra de cor de olho, você lembra de... Não sei, mas... Ele era loiro, tipo, ele tinha um olho verde. E ele é bem, bem branco, assim. E sempre que eu escutava, ainda assim, depois de ter meio que imaginado ele, eu continuava escutando choros, né, de noite. Até que um dia eu levantei da minha cama, escutando o choro do guarda-roupa, e eu entrei dentro do guarda-roupa, mesmo escutando o choro. E eu comecei a dormir ali dentro, porque eu só conseguia encontrar o silêncio, tipo, eu só conseguia paz, tipo, dormir quietinho, quando eu comecei a entrar dentro do guarda-roupa pra dormir, entendeu? Porque senão eu não conseguia dormir, eu ficava só escutando o choro. E daí parava de chorar. Sim. Até que minha avó, ela sentiu que havia alguma coisa errada, né? Porque em algumas das noites ela passava a acordar, e eu acordava junto, e eu encontrava ela orando na frente do guarda-roupa. Tipo... Não, ela percebia que... Mas ela sabia que você tava lá dentro. Ela sabia que você não tava na cama, porque ela chegava, via Sim, e ela sabia que e tava meu lá dentro. guarda-roupa, ele tinha uns quadradinhos que davam pra você ver de fora, sabe? Então, tipo, ela parava dentro do guarda-roupa, ela me via ali, e ela começava a orar. Até que um dia, de novo, você repetiu várias vezes, ela me tirou de dentro do guarda-roupa, ela falou, Matheus, você tem que dizer adeus, porque ele não é daqui, ele tem que ir embora. E eu falava, não, vó, ele é meu amigo, eu não quero que ele vá embora, sabe? Eu não aceitava isso. Eu ficava, eu não quero que ele vá embora. Então, eu tenho umas perguntas, deixa eu já te fazer essas perguntas. Você chegou a perguntar em algum momento quem era ele, o que ele queria com você? Não. E isso porque- não. Não, na minha cabeça era eu que tinha criado ele, simplesmente isso, assim, tipo... Eu nunca cheguei a perguntar. Mas vocês conversavam sobre o quê? Você lembra de algum assunto? Então, era coisa de criança mesmo, porque naquela época eu não tinha tanto amigo, eu ficava tipo, batendo papo coisa de criança, falando de desenho, falando de, sabe, de brinquedo, brincava muito, eu tinha bonecos assim, e eu brincava sozinho. Só que aí, a partir daquele momento, eu começava a brincar junto com os bonecos, eu sempre meio que via ele do meu lado, sabe? Então eu ficava tipo, tô brincando junto com o Pedrinho aqui. Não, sim. E nessa época o Ben 10 já tava no quarto?
Já. Ah, Ela mesma é. Meu Deus. Meu Deus, do tia pai. E até que depois dessa noite, né, ela falou que eu tinha que dizer adeus pra ele, ela me levou pro quarto dela, pra dormir junto com ela, porque era a única forma que eu não conseguia, ou dormir dentro do guarda-roupa ou dormir junto com ela. Mas assim, eu não tinha paz. Eu escutava passo no quarto, eu escutava ele chamando meu nome. E eu levantava, assim, eu ia pra frente do guarda-roupa, eu ficava olhando pra dentro do guarda-roupa, falando, para. Tipo, eu chegava assim, pequenininho, olhava pra dentro do guarda-roupa por trás, pelas janelinhas, assim, que tinha no guarda-roupa, eu ficava tipo, para, por favor, sabe? Porque até que a gente teve que orar realmente, tipo, fazer toda uma movimentação aqui dentro de casa, pedir pra ir embora, tipo, me despedir pra voltar a ter paz. Só que a partir desse dia, assim, eu lembro de uma noite, assim, que a gente teve que fazer isso, assim, tipo, levantar eu e ela falou, ó, dá adeus, sabe? Vamos orar junto aqui pra isso ir embora, porque isso não é daqui. E depois desse dia, né, eu pedi pra ele ir embora, eu me despedi, eu lembro de falar, tipo, adeus, sabe? Minha avó falava, tipo, vai pro lugar que Deus te destinar, assim. E desde então, sempre que eu dormia no quarto, eu ainda sentia alguma coisa ruim. Tipo, eu não conseguia dormir pro lado que eu olhava pro guarda-roupa, sabe? Eu sentia que eu tava sendo observado, assim. Eu não conseguia olhar pra janelinha, assim, do guarda-roupa sem me sentir observado, sem sentir que tinha alguma coisa lá. Eu passei a sonhar com uma mulher alta, de cabelo longo, assim, que dormia dentro do guarda-roupa. Eu passei a ter milhões de paralisias do sono. Tipo, a partir desse dia, eu comecei a ter paralisia do sono uma vez atrás da outra. Tipo, toda semana, todos os dias. Eu não conseguia mais dormir. Mas aí, a partir desse dia, ele foi. Você nunca mais viu ele, nunca mais teve contato. Nunca mais vi. Depois desse dia, ele foi embora. E ele falou tchau de volta pra você? Não. Ah, só você falou, ele ficou te olhando e simplesmente foi. depois ele nunca mais apareceu. Foi. Mas aí, pra mim, eu fico arrepiado, porque pra mim era como se fosse uma pessoa, sabe? Tipo assim, eu não... Deixou de ser amigo imaginário, assim, eu via como se fosse alguém, assim. Né, e uma pessoa que você lembra com detalhes, assim, e tudo, e que você não conhece, não era da sua escola, não era da sua família, é uma pessoa que você... E essa pessoa, e nunca falou um nome, você que deu esse nome, mas não foi ele que falou. Sim, não foi. Tem medo até de descobrir que nome é esse, deu. Né, olha, Mati, você tem mais histórias, viu? Então, fia. Então, mas você não mora mais naquela casa, né? Você mora. E que fim levou o guarda-roupa? Eu tive que trocar. Eu não consegui ficar com o mesmo. Você trocou o guarda-roupa? Sim, eu mudei a posição do quarto toda. Quando eu troquei de guarda-roupa, eu falei, mãe, eu não quero um guarda-roupa que dê pra eu olhar, tipo, pra dentro pra eles, estando de fora. Porque virou um trauma. Assim. E você se desapegou do guarda-roupa, não tá mais aí na tua casa. Não. O bicho pega, viu? Ixi, Maria, o bicho pega demais. Tem mais alguma? Porque você, pelo jeito de criança, você, né? Olha, que eu me lembro, só essa. Pois é. Deus não precisa de mais não, né? Já chega, essas duas já me assombram pela vida toda. Já. Pois é, Deus que me livre. Mas então foi isso, obrigada. Foi um relato diferente, eu fiquei bem intrigada com ele, inclusive. Olha, eu tô arrepiado. Diferente, pois é. Beijo, Branquinho, boa noite. Beijo, boa noite. O bicho pegou, viu?